Vamos lá, galera do primeiro ano, Redação Jedi. Queria conversar com vocês aqui. Nós estamos na parte de formulação da tese, disposição da tese, uma parte importantíssima do texto dissertativo argumentativo. Então eu queria que você atentasse bastante para esse momento, porque o texto dissertativo argumentativo, aqui ele se encontra, aqui é a base dele, aqui é o fundamento dele. O fundamento é a exposição da tese. Então vamos ver o que é esse negócio aqui. Eu sou o que é a tese. Então veja bem, a tese de maneira bem clara, velho. Você, o texto dissertativo argumentativo, você quer convencer alguém. Para você convencer alguém, é óbvio, você tem que ter uma opinião sobre determinado assunto, sobre determinado tema. E essa opinião ela precisa ser o quê? Ela precisa ser defendida. Tá aí a primeira coisa. Então precisa defender esse negócio. Outra coisa, e nós identificamos essa opinião, geralmente a sugestão que eu quero dar para vossas excelências, vossas gostosuras, que você utilize esse recurso, exponha esse recurso na última parte da sua introdução. Então, geralmente nós falamos o quê? Qual é a primeira parte? Você elaborar uma estratégia de contextualização. A segunda parte é você expor o seu tema e a última parte da introdução é você trazer a sua opinião, a sua tese. Então nós identificamos essa tese, nós sugerimos que seja exposta no último período da sua redação. Dessa forma, cabe analisar e assim você vai. No modelo Enem, a melhor forma de construir é estabelecer causas. Não significa que nós não tenhamos outras formas, temos sim, temos outros métodos de você expor sua opinião, sua tese, mas aqui nesse caso nós vamos trabalhar especificamente com as causas. Por quê? Porque já que nós temos problemas que estão sendo discutidos de ordem política, de ordem social, de ordem científica, de ordem cultural, então vamos estabelecer quais são as causas desse problema, e essas causas desse problema é a minha opinião sobre a perpetuação, sobre a continuidade desse problema aí. Então geralmente essas causas, você vai explorar essas causas no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, ou seja, essas causas aqui serão caminhos argumentativos. Então você vai ter algo para você caminhar, para você mostrar para quem está na sua redação uma ordem, uma sequência, ok? Então nós temos essa parada aí. Bom, bem simples, gente, bem simples mesmo, bem simples. Como é que você faz isso? Como é que você pode elaborar a tese? Olha como é que é fácil, olha como é que é simples. Vamos pegar esse tema aqui. Qual é o tema? Caminhos. Nós vamos pegar o tema sobre desafios. O tema vai ser esse aqui, ó. Desafios, aqui, ó. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então eu tenho um tema. Esse é o tema. Eu quero então manifestar minha opinião. Então, por quê? Olha bem. Por que existe ainda esses desafios? Por que tem corresponde um desafio à formação educacional do surdo? Por que isso? Qual é a causa disso? Qual é a causa desse negócio? Aí você vai propor os caminhos argumentativos. Olha como é que é fácil aí, ó. Os caminhos argumentativos postos na introdução. Então você tem um tema, você tem aí o problema sendo discutido, e a partir deles você vai estabelecer o quê? Causas. Por quê? Caminhos argumentativos expostos. Então vamos lá, por quê? Aí eu posso dizer assim, olha, isso aqui, qual é a causa desse negócio? A causa é devido ao preconceito ainda existente na sociedade, a causa é a falta de atenção do Estado à questão, a falta é o âmbito familiar e social, a falta é a legislação, a falta disso aí, ó, ainda nós temos o problema da fiscalização precária, a ausência de profissionais. Ou seja, quando você está dizendo por que o surdo ele não está nos estabelecimentos educacionais, ou porque ainda é um desafio para ele ter essa formação educacional no Brasil. Sabe por quê? Porque tem um preconceito, esse cara não tem como acessar a escola. Sabe por quê? Porque ainda falta atenção do Estado a essa questão, falta a efetivação de políticas públicas que possam garantir a ele essa inserção dentro da sala de aula e até mesmo das universidades, é óbvio. E aí nós temos também, por que ainda existe isso? Por que ele não consegue ainda procurar formação educacional, obter essa formação educacional? Porque a legislação é ineficiente. Porque nós sabemos que existem prescrições claras, existe um sistema legislativo, existe um ordenamento jurídico que deixa bem claro qual é a postura, qual é o direito que esses caras têm, velho. Só que qual é o problema? É que não são eficientes. Por que não é eficiente isso? Então vamos discutir essa parada, porque isso corresponde a um problema. E aí você tem também a questão da
fiscalização precária. Bom, se nós temos uma boa parte dos estudos que não estão no ambiente de formação educacional, significa dizer também que não existe uma fiscalização do Ministério Público, não existe uma fiscalização também da família, por exemplo, a família exigindo isso, a família buscando os direitos para que o seu filho possa ter sim a garantia de se formar, mesmo nessa condição. Então, existe por que também ele não é formado? Porque ele chega na sala de aula. Chegando na sala de aula, será que ele vai ter alguém que vai ter o conhecimento para poder passar a ele, transmitir a ele um conhecimento adaptado à sua situação? Então, isso é fundamental. São opiniões que nós extraímos, e essas opiniões que nós extraímos, as causas do problema, é que nós vamos chamar aqui de tese, ok? Então vamos chamar de tese isso aqui, nós vamos construir a tese a partir dessa noção, uma vez que nós discutimos aqui os problemas sociais, perfeito? Agora aqui, meu brother, são problemas sociais, olha aqui para ficar mais claro isso aqui, olha bem, olha como é que vai ficar bacana aqui, você olhar isso aqui, então olha bem, na antiga Esparta, crianças com deficiência, então você viu lá, ó, presta atenção, você pegou lá, você fez uma junção aqui, ó, você pegou aqui os problemas aqui, você listou todos os problemas, listou as causas desse problema, agora você vai trazer isso para o seu texto, você vai expor, qual é a hoje? Expor, eu vou mostrar, evidenciar a minha tese, que é um ponto fundamental do seu texto, dissertativo aumentativo. Aí você vai lá, vamos expor a tese? Vamos, aí o cara vai lá, então você vai construir sua introdução, aí você vê, na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Então ele traz aí o contexto histórico, mostrando como que era tratada as crianças que tinham um tipo de deficiência na sociedade espartana. Elas eram assassinadas, eram então excluídas, ok? Então ele traz isso aí. Aí ele faz o link. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Então ninguém não assassina aqui essas pessoas que trazem esse problema. Não tem assassinato. Mas, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, ao tema da redação aí, o acesso à educação, à sua formação educacional. Então, dificuldade. Por mais que eles não sejam assassinados, mas ainda hoje eles são o quê? Discriminados. Ó. Não conseguem garantir o acesso pela educação. E aí, então, ele traz o quê? Por que isso acontece? Devido ao preconceito ainda existente number one. Então, pega a parada aí, ó. Number one. E a falta de atenção do Estado à questão number two. Então, ele tem aqui, ó, duas questões, duas causas. Por que essas duas causas? Por que essas duas opiniões? Porque ele quer mostrar já um caminho para quem está lendo a redação. Ele quer mostrar uma organização. Ou seja, ele vai falar no desenvolvimento 1 sobre o preconceito ainda existente e vai falar no desenvolvimento 2, ele vai falar sobre a falta de atenção do Estado à questão. São essas duas situações que nós vamos chamar de tese, são essas duas situações que nós vamos chamar então de posicionamento, de opinião, e são a partir delas que você vai construir então a sua argumentação, a partir desse posicionamento, a partir dessa causa. Você pode inclusive construir, eu quero que você então possa dar umas sugestões de frase para você, então você pode trazer aí, frase conectiva para expor sua tese. Dessa forma, há dois fatores que não podem ser negligenciados, você põe como? Aí você põe lá as duas causas que serão a sua tese lá. Nesse sentido, convém analisar a causa 1 e a causa 2, que serão suas teses, como entraves que agravam a situação. Você pode trazer lá. Diante disso, a continuidade dessa patologia social deixam diversas consternações sociais e denunciam a causa 1 e a causa 2 como fatores que inviabilizam a superação desse quadro. Então são essas sugestões que eu quero trazer para vocês. É isso que eu quero que vocês possam assimilar sobre a questão da exposição da tese, da elaboração do seu ponto de vista, da sua opinião, dos seus caminhos argumentativos, para que possa ter a sua produção possa ter uma organização. Ok, galera? Então, fica para a próxima aí, que nós vamos continuar com essa ideia de exposição da tese. Falou!